andar segundo a vontade de Deus, e eles começaram a manifestar isso. Eles começaram a mudar a sua vida, eles começaram a mudar os seus comportamentos, eles começaram a mudar a sua linguagem. E no domingo passado nós começamos uma série falando exatamente sobre isso. Falando sobre o que é ser uma nova criatura em Cristo nosso Senhor Jesus. E vai ser uma bênção, então não perca as ministrações de domingo. Começamos domingo passado e foi uma bênção, né? Só comecei a introdução, mas tem muita coisa para nós aprendermos. Muita coisa para nós entendermos de como é que nós, como filhos de Deus, devemos andar, devemos caminhar essa novidade de vida, a partir do momento que nós entendemos que Jesus Cristo, Ele veio, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para nos termos vida, e uma vida em abundância, não uma vida miserável, não qualquer vida, não uma vida fracassada, não uma vida que sobe e desce, não, mas o Senhor deseja nos abençoar. E é por isso que hoje nós vamos falar da oitava porta, diga, oitava porta, que é a porta das águas. A gente vem falando nos cultos de quarta sobre restauração, sobre a importância de nós restaurarmos o nosso templo, a nossa cidade, que é a nossa vida. Neemias foi levantado por Deus, já falei aqui sobre isso, um homem simples, um homem comum, mas que tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele, que tinha o temor de Deus, que tinha reverência a Deus, que não tinha o seu coração com segundas intenções, mas era um homem que tinha um coração puro, sincero e verdadeiro, e que de fato e de verdade, ele tinha um compromisso com Deus, que ele gostava de agradar a Deus. Quem aqui gosta de agradar a esposa? Agora, ai de você não levantar a mão, né? E você, gosta de agradar o marido? Amém? Glória a Deus por isso. E quando não agrada, né? Como é que fica? Ou quando recebe o agrado e não reconhece, como é que fica? E o legal é que de Deus a gente não sofre esse pênalti, porque Ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Olha que benção. Quando nós agradamos o Senhor, Deus Ele tem um compromisso, porque Ele já declarou isso. Olha, se agrada de mim, que eu então vou me esforçar por fazer aquilo que também te agrada, que é aquilo que tu deseja. Olha que benção, olha que compromisso, olha que voto. E a palavra de Deus é tão especial, que Ele também diz que Deus, Ele zela por cumprir a sua palavra. E sabe qual é o problema aqui, amados? Quem quer saber? Qual que é o problema disso aí? É que a gente não crê na palavra. O problema é que a gente até sabe, a gente até fala, a gente até sabe o endereço. O problema é que a gente não crê. Porque quem crê vive. Porque quem crê faz. Porque quem crê obedece. Mas vamos lá para o texto de Neemias 3:26, para a gente passar a entender o que se trata essa porta das águas. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte à porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Enfim, esse texto não dá para entender quase nada, pastor. Pois é. Mas enfim, até chegarmos nesse texto, a gente vem estudando sobre o livro de Neemias, que Neemias saiu da sua conformidade de vida, que Neemias saiu do seu conforto da sua vida, para virar um pedreiro, para virar um marceneiro, para virar um líder, para puxar a frente de algo que Deus tinha colocado no coração dele. Por quê? Porque ele viu um problema, ele viu uma necessidade, e ele foi constrangido por aquilo. Ele viu que a cidade dos seus pais, que o lugar onde ele foi retirado, e que os seus irmãos de pátria
estavam em miséria. E ele fala na palavra ali em Neemias, no capítulo 1, que então ele chorou, ele orou, ele jejuou. Quanto tempo? Meses. Até que um dia, Deus deu oportunidade diante do rei, para que ele então fizesse o seu pedido. Olha que maravilha isso, gente. Quando nós enxergamos as coisas da maneira certa, quando nós temos a nossa mente, o nosso coração alinhados nas coisas do Senhor, buscando, querendo agradar a Ele, Deus ele nos dá a oportunidade daquilo que nós queremos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E chegou o momento, chegou a oportunidade, o rei disse, o que tu quer? Ele disse, como que eu vou viver tranquilo? Como que eu vou dormir à noite e descansar? Como? Se a cidade dos meus pais, os muros foram derribados e as portas queimadas a fogo? E aí o rei, provavelmente ministrado, tocado pelo Espírito de Deus, o que tu quer? Olha só, gente, como Deus é bom. Deus trabalha na vida do ímpio para abençoar o justo. Deus move o que Ele quer, quando quer e como quer, para abençoar a vida daquele que tem a mente e o coração alinhado no Senhor. E por que eu digo mente e coração? Porque às vezes você até pensa algo que é certo, mas teu coração não está pelo certo. Você até sabe, porque conhece que a palavra diz o que é certo, mas teu coração está para fazer, tocar o terror. Quando você tem a mente e o coração em um só, Deus ele move o que quer para abençoar a tua vida. E assim aconteceu com Neemias, e Neemias foi levantado e começou a restaurar as portas. Nós já falamos sobre aqui 7 portas até o momento. E a porta das águas significa o quê? Primeiro, coloca para nós a palavra de João 10:9. Eu tenho dito que cada porta é um lugar de acesso. Cada porta é um lugar de entrada e de saída. Mas aqui o texto diz que quem que é a porta? Eu sou a porta. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus, ele é a porta. E se alguém entrar por mim, por essa porta, será salvo. Entrará e sairá e achará também pastagem. Por que pastagem, né? Porque o Senhor nos chama de ovelhas, né? Fica tranquilo, tu não precisa comer grama, tá? Mas tu vai encontrar recursos. Tu vai encontrar provisão, porque ele está falando, tu vai entrar e tu vai sair, tu vai encontrar pastagem, tu vai encontrar sustento, não vai te faltar as coisas, mas a porta que nós devemos passar é Jesus. A porta que nós temos que entrar, o acesso que nós temos que encontrar, o caminho que nós devemos trilhar é o de Jesus. Ele já disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que vida você tem? Ou que vida você gostaria de ter? Para encontrar esse caminho dessa vida que você gostaria, tem que passar por essa porta e por esse caminho que é Jesus. E está aí o motivo pelo qual muitas pessoas, como a gente leu antes, não conseguem descansar, não conseguem dormir, não conseguem ter paz, não conseguem ter alegria, não conseguem ter uma vida sustentável, porque hora está tudo bem, hora está tudo mal. Não quer dizer que a nossa vida vai ser 100% bem, gente. Nós vamos ter, com certeza, momentos da nossa vida em que a gente vai chorar, porque a Bíblia também fala, né, que nós vamos chorar. A Bíblia fala, no Sermão da Montanha, Jesus falou que alguns vão chorar, que alguns vão ser perseguidos. Faz parte do processo. Agora a questão é que quando nós não passamos por essa porta, quando nós não estamos nesse caminho, que vida é essa que a gente vai levar? Deus é tremendo, não é?
Agora coloca para nós João 4, do verso 3 a seguir. A porta das águas, a palavra faz comparação de água com a palavra de Deus. A água representa na Bíblia a palavra de Deus. A água representa na Bíblia aquilo que nos purifica, aquilo que nos santifica, aquilo que nos liberta. E olha só que incrível que é essa passagem aqui, essa experiência que Jesus Cristo tem com uma madame. Deixou a Judéia, retirando-se para outra vez para a Galileia. O texto é longo, tá? Mas vocês ficam ligados que aqui tem muita revelação de Deus aqui. Vamos lá. E era necessário atravessar a província de Samaria, um lugar, uma província, que eram pessoas que não se davam com os judeus. E olha o que diz ali. Chegou, pois, então, uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Olha que interessante isso aqui, ó. A gente vai lendo e Deus vai trazendo revelação. Jesus era Deus, sim ou não? Como é que ele cansava? Porque ele era homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua forma de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe em algumas linhas, né, religiosas, primeiro que não reconhece Jesus como Deus, ou que falam, então Jesus é Deus, como é que ele cansa? Como é que ele isso, como é que ele aquilo, como é que ele outro? Mas Jesus, cansado da viagem, se assentou a uma fonte, por volta da hora sexta. Essa fonte, feita por Jacó. Estava ali a fonte de Jacó. Pode continuar, eu já estava lendo, cheguei ao 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Agora, parênteses, porque os judeus não se dão com os... Olha que interessante isso, gente. E quando eu estava meditando essa palavra, veio ao meu coração o seguinte, que os que têm sede de Deus, geralmente, são aqueles que não se dão com Deus. São aqueles que, muitas vezes, acabam justificando problemas na sua vida para acusar a Deus. Geralmente, a sua vida, em algum momento, deu algum problema. E ele usa esse fato para dizer que Deus é o culpado. Como que Deus deixa isso? Como que Deus deixa a criança não sei o quê? Como que Deus deixa que aconteçam isso e isso, aquilo? Como que Deus permitiu que isso aconteça na minha vida? E questionam a soberania de Deus. Questionam o poder de Deus. Questionam Deus. Mas são aqueles que estão sedentos por Deus. E ela questionou. Como é que tu vai te dar comigo? Olha quem eu sou. E depois, olha o que ele fala. E aí Jesus disse, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. A gente fala do que não sabe às vezes. A gente julga o que não conhece. Se conhecêssemos o Senhor Jesus de fato e de verdade, a gente não julgaria e nem questionaria coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida. E ele disse, olha, se tu soubesse, se tu me conhecesse de verdade,
Se tu tivesse relacionamento comigo, se tu tivesse andando comigo, tu não me perguntaria. Tu disse, me dá dessa água. Incrível, né? E o que mais? Respondeu ela, Senhor, mas tu nem tem com que tirar água. E o poço é muito fundo. Onde tu vai tirar essa água viva? Dizendo que parece que Deus, para Deus, não pode as coisas. Ah, mas será que pode? Será que Deus pode? Será que Deus pode me curar? Será que Deus pode resolver esse problema da minha família? Será que Deus pode? Cara, a Bíblia diz que tudo é possível ao... Ué, mas não é o que Deus pode fazer? Hã? Porque a gente joga a responsabilidade para Deus. Não foi o que ela fez? Como que tu vai fazer isso? Não, eu só posso. Eu só sou o Deus, eu sou. Não é sobre Deus, é sobre nós. É sobre o que nós fazemos com o que Deus já nos deu. É sobre crer naquele incondicionalmente que pode todas as coisas. E aí daí que ele fala no 12... És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Quem não bebe da água, gente, ou melhor, quem não bebe da palavra, quem não conhece a palavra de Deus, não entende e julga quem bebe. E julga quem faz. E julga quem crê. Já viram isso? Aqueles que não conhecem de fato e de verdade Deus, aqueles que não têm experiência com Deus, e aí chega o irmão contando um testemunho, aí chega o irmão falando de Deus, falando que Deus pode, falando que Deus faz, olha a minha vida, e o outro assim, duvido. Já viram esse filme? Quem não bebe da fonte, quem não conhece o Senhor de verdade, vai sempre julgar aquele que conhece. Vai sempre julgar aquele que já experimentou, vai sempre julgar aquele que já vive, porque não entende, porque não conhece. Oséias já fala sobre isso, o meu povo perece, o meu povo não consegue, o meu povo está perdido, o meu povo está destruído, o meu povo não desfruta, porque lhe faltou conhecimento. Como falar de algo que eu não conheço? Aí quando eu não conheço, eu julgo. Quando eu não conheço, eu falo. Quando eu não conheço, eu falo mal, eu aponto o dedo. Por quê? Porque eu não vivi. E olha o que acontece, 13. Afirmou Jesus, quem beber dessa água, vai ter sede de novo. E não é o que acontece muitas vezes com a gente. Você diz que crê numa coisa, você diz que faz aquilo, e aí você vai lá e bebe de novo daquela mesma fonte. E quando vê, não resolveu. Aí você vai de novo, e quando vê, não resolveu. Aí você vai outra vez, porque você acredita na pessoa, porque você acredita naquele negócio, mas não resolve. Porque continua bebendo de uma água, continua bebendo de uma fonte, continua bebendo de uma crença que não gera resultado, que não traz a mudança que você precisa, mas continua batendo naquela tecla. E aí, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu então der, então nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória ao nosso Deus. Essa fonte, ela não é para essa vida. Essa fonte vai te levar para a vida eterna. Você não vai ter mais sede. Você não vai ter mais desespero. Você não vai ter mais aquela coisa de, puxa, e agora o que eu faço? Porque na palavra de Deus, a fonte da vida, ali tem resposta para todas as coisas. Até para o dia mau, até para o dia de luto, até para o dia da perca. Para tudo tem resposta.
E a palavra de Deus é consolo. O Espírito de Deus é consolo. A palavra de Deus é verdade. O Espírito de Deus é verdade. E nela nós encontramos tudo o que nós precisamos. Depende de quem? De Deus? Não. Diga assim, depende de mim. Depende de mim. Porque Ele é a fonte viva. Nele nós encontramos resposta para todas as coisas. E o 15. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir mais aqui buscar. Olha que incrível isso, gente. Quem não bebe dessa água, gente, da palavra de Deus, só quer solução, mas não quer mudar. O que ela queria? Ela não queria mais caminhar. Ela não queria mais precisar ter que ir até o poço, carregar aquele cântaro pesado de água, levar de volta para a cidade. Resolve logo o meu problema. E assim muita gente só quer o milagre, mas não quer a mudança, não quer o processo, não quer a transformação, só quer o salário alto, mas não quer estudar, não quer se preparar, não quer ter compromisso. Não adianta você querer só o resultado, você tem que fazer por merecer. O reino de Deus é meritocracia, meus amados. Para ser abençoado, existe meritocracia. Para ser salvo, não. Para ser salvo, você só precisa crer no Senhor Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quer ser abençoado? Quer dormir de noite? Quer ter prosperidade sobre a sua vida? Aí, você precisa comer a palavra. Aí você precisa beber dessa água viva. Aí você precisa se aprofundar nas Escrituras. Aí você precisa praticar ela. Porque senão, como diz Ageu, é só trabalhar para pôr num saco furado. Amém? 16. Disse-lhe Jesus, então vai. Agora olha que legal. Vai, chama o teu marido e vem cá. Primeiro ela queria o quê? Solução rápida. E aí Jesus vem, tá, então tá. Então chama o teu marido. E daí? Ao que ele respondeu a mulher, mas eu não tenho marido. E Jesus disse, bem disse, não tem marido mesmo. E o que mais? O 18? Porque 5 tu já teve, filha. E esse que agora tens, nem teu é. Isso disseste com verdade. O que vocês acham que estava acontecendo aqui? Amante. Ela era amante. Jesus sabia. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe das tuas tretas. Jesus sabe quem de fato tu é. Não adianta acusar. Não adianta esconder. Não adianta vir na igreja disfarçado. Jesus te conhece. Jesus sabe o que passa aí na tua mente. E sabe até o que tem intenção no teu coração, porque tu vem na igreja. E aí, 19. Senhor, disseste à mulher, vejo então que tu é um profeta. Tu não é só mais um. Tu não é qualquer um. Tu é um profeta. Primeiro ela achou que ele era um profeta. E aí que ela descobre, 20. Nossos pais adoravam aqui nesse monte. Vós, entretanto, dizeis em Jerusalém, é o lugar onde eu devo adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22. Vós adorais o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito
e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus quer que você o adore de verdade e em espírito, onde a sua mente e o seu coração estão um só. Um só. Não é em qualquer lugar, é aqui dentro. Não importa onde você estiver, parte daqui de dentro. Qual que é a intenção sua de verdade com o Senhor? Tem muita gente que, infelizmente, acaba caindo numa igreja como esta. Uma bênção. Recebe uma palavra, Deus é Deus que se manifesta, e Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E as pessoas vêm, porque encontram um alívio, encontram uma esperança, encontram uma paz, porque aonde o Espírito de Deus está, as trevas não podem prevalecer. E o Espírito de Deus está aqui, e as trevas não podem prevalecer, e nem vão. Só que as pessoas vêm, encontram esse alívio, o que acontece? Não precisa mais de Deus. Ah, Jesus, me dá essa água viva, eu não preciso mais voltar aqui. Me dá essa água viva, eu não preciso mais carregar o cântaro. Eu não preciso mais voltar à fonte, não preciso mais voltar à igreja. Agora eu estou em paz, alívio. Mas Jesus continua e diz assim, aprendei comigo, conhecei a minha verdade, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Ele não falou para o espírito e não falou para o corpo, para vossas almas. Porque o que aflige o seu corpo e o seu espírito é a tua alma. É os teus desejos involuntários do teu coração, que quer fazer a tua vontade da tua carne, para te levar ao pecado, que afeta o teu espírito e o teu corpo. O que o teu coração, teu desejo involuntário, as tuas emoções e sentimentos tem levado você a fazer? O Senhor quer libertar. O Senhor quer curar isso. O Senhor quer tornar que a tua mente e o teu coração sejam um, para a honra e a glória dele. Pode continuar o 24? Vai longe aqui ainda. Deus é espírito, amém? E importa que então aqueles que o adorem em espírito e em verdade. 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Mal sabia ela que ele estava na frente. E ela achando que ele era um profeta. Quando ele vier, ele vai anunciar tudo. Ele já não estava falando? E olha que maravilha. 26. Disse então Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Uma das únicas vezes que Jesus revela de fato quem ele é. Ele fala para essa mulher no individual. Olha que maravilha isso. Olha que mistério isso. Deus fala para ti. Ele não fala para os outros. Deus fala no teu íntimo, ele fala no privado. Ele fala no teu secreto, ele fala no teu coração. Não é os outros que vão dizer para você quem é o teu Deus. É você e o Senhor. É Ele que se revela para ti. É Ele que testifica no teu coração. É o Espírito de Deus que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, diz a palavra do Senhor. É o próprio Jesus. E o próximo. Neste ponto, então, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum disse nada. Que perguntas ou porque fala com ela? Ficaram quietinhos. Porque sabiam que, primeiro, mulher não falava com homem naquele tempo. Segundo, ela era samaritana, não podia falar com judeu. E quanto à mulher, o que ela fez? Deixou o seu cântaro. Foi à cidade e disse então àqueles homens, olha que mistério tem aqui, pode deixar o 28. O que ela foi fazer lá, gente? Buscar água. E ela precisava do quê? De um recipiente. Ela precisava de um cântaro. Ou jarro, o que você quiser. Pote, bacia.
Ela precisava de alguma coisa. Qual muleta você está carregando, dando desculpa, para ir atrás de todas as coisas que você tem ido? Para dizer que vai buscar algo para matar a tua sede. Tem pessoas que vão em tudo que é lugar. E passa por isso, e passa por aquilo, e passa por aquilo. Aonde diz que pode resolver o problema, ela vai. Meu amado, quero te dizer hoje, chegou a hora de deixar esse cântaro. Larga. Porque quando tu aprender, quando tu entender que o Senhor ao qual nós devemos servir, Ele é que tem a água viva, toda a tua desculpa, todo o cântaro que você tem como uma desculpa para matar a tua sede, você vai largar e você vai correr para contar para todo mundo que agora você encontrou o lugar certo. Agora você encontrou a pessoa certa. Agora você encontrou aquele que pode te trazer vida e vida e abundância. Só que enquanto você confia no teu braço, fica carregando um monte de muleta, desculpa para isso, desculpa para aquilo, pastor, mas é que tu não conhece a minha família, meus pais e tal, porque eu tenho que, se eu disser que eu não sei o que na igreja, eles brigam comigo. E daí? A salvação é individual. Ame os teus pais, honra os teus pais, mas se você não mora mais com eles, você deve honra, não mais obediência. Amém? Qual é a desculpa, qual o cântaro que você está carregando, que até agora você está querendo matar a tua sede? Só que não adianta. Você vai ter que voltar no poço. Você vai ter que voltar para encher de novo. E voltar, e voltar, e voltar, e parece que nunca mata a tua sede. Gente sofrendo por ansiedade. Gente com medo. Medo disso, medo daquilo. Ai, é uma barata. Desculpa, né? Rapaz, tu é 1000 vezes maior que uma barata. Não vou nem entrar no mérito. Respeito cada um. Mas, gente, com medo de tanta coisa, medo do escuro. Aonde nós chegamos? O que te dá medo? O que te impede de fazer algumas coisas? O que te impede de você prosperar na tua vida? Mas é difícil, pastor. É muito difícil. Sim, se tu continuar repetindo que é difícil. Se continuar repetindo, eu sou isso, vai ser isso. E olha que incrível isso. Quando Deus chama Moisés, olha essa. Quando Deus chama Moisés, ele diz que tinha uma sarça, era um matinho, né? Lá, e diz que saía fogo do mato, e o mato não pegava fogo. Eu disse, mas que isso? E ele viu aquilo, disse, mas isso não é normal? E chegou perto. E aí Deus fala com ele, assim, chega muito perto não. Esse lugar aqui é santo, rapaz. E ele diz, mas agora até fala. Não pega fogo e fala agora. E aí Moisés se aproxima de Deus, da presença de Deus naquela forma ali. Diz, tira a sandália. Primeiro ensino. Para chegar na presença de Deus tem que estar limpo. Tem que se despir das coisas da sujeira. E ele chega perto e Moisés é curioso. Quem tu é? E aí ele diz assim, eu sou o Deus, eu sou. Olha que fantástico isso. Aonde foi que Moisés foi criado? No Egito. Para os egípcios, tudo era um Deus. O sol, o macaco, o sapo, a água, tudo era um Deus. Tanto é que as pragas, elas vieram
para quebrar a crença dos egípcios que aqueles deuses eram menores do que o Deus de Moisés. E aí Deus chega para Moisés, e Moisés tinha por cultura saber que cada coisa tinha um nome, cada coisa tinha um nome de um Deus. E aí o Deus Todo-Poderoso chega e diz assim: eu sou o Deus, eu sou. E aí você diz assim: eu sou ansioso, então Deus é ansioso? Eu sou isso, eu sou aquilo, então Deus é isso, Deus é aquilo? Estão entendendo? Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então você não é essas coisas, mas você se torna porque você declara que é. Você vive porque você declara que você é. Ah, eu sou feio. Deus é feio. Eu sou, sei lá. Eu sou burro. Deus é burro. Você é a imagem e semelhança do... Para de declarar essas coisas sobre a sua vida. Porque Deus não é isso. Se Deus não é isso, você também não é. Amém? 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este então porventura o Cristo? Então ela foi à cidade e fala para todo mundo do que ela ouviu. Ela já tinha experimentado a água viva. Ela já tinha sido descedentada ao encontro com Cristo. Quando ela percebeu, quando ele revelou o problema da vida dela, ela disse: uau, ele sabe. E não é qualquer um. E eu tenho certeza que Deus já está revelando o problema da tua vida. Eu tenho certeza que Deus já mostrou para você o que você precisa fazer. Você só precisa viver. Você só precisa beber dessa água. Você só precisa crer nele. Porque quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Dentro de você vai sair uma água viva também. Você não vai precisar mais só estar querendo matar a tua sede. Do teu interior vai fluir rio de águas vivas. E no verso 39, olha o que diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. E o que mais? Até o 42. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse então com eles. E ficou ali 2 dias. E eles não se davam com os judeus. E 2 dias Jesus ficou com eles. E o 41? Muitos outros também creram nele, por causa da sua... Por causa do que, gente? Da oração? Do arrepio no braço? Do louvor bombando? Por causa da sua palavra. Por aquilo que ele tinha para ensinar, aquilo que eles estavam vivendo fora da vontade de Deus. Jesus não veio com banda. Jesus não veio com oração poderosa. Jesus veio com a sua palavra. Quando o cego chega lá para Jesus, e Jesus vai, ele cuspe na terra, bota no olho dele, e ele diz assim: agora vai e te lava nos tanques de Siloé. Jesus orou e disse que ele seria curado, gente? Não, Jesus só disse uma coisa que ele tinha que fazer. Jesus disse: em nome de Jesus agora, sai dele, espírito do mal. Não, Jesus só disse assim: vai e te lava. Ele não orou, não veio banda tocando, não, ele só deu uma palavra. E aqui aconteceu a mesma coisa. Muitos creram por causa da sua palavra. E às vezes a gente quer o quê? A gente quer mover, a gente quer sentir, a gente quer arrepio no braço, a gente quer que o louvor, nossa, venha transcender. Meu amado,
Não é isso que muda a nossa vida. O que muda a minha e a sua vida é a palavra de Deus. O que faz você ser liberto, o que faz você ser curado, o que faz a sua vida ser transformada, o que faz você prosperar na vida é a obediência aos ensinamentos da palavra. E quando você faz isso, você prova de milagres. Que foi o que aconteceu com ela. Você imagina uma mulher adúltera, amante de vários homens, chega na cidade, você acha que os homens não sabiam quem ela era? Sabia? Uma mulher que não tinha credibilidade, ela chega na cidade assim, vem cá, tem um cara lá no poço, que disse tudo sobre a minha vida. E olha só, depois, 42, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus por isso. Você só vai testemunhar, mas a obra é do Senhor. Você só vai fazer, você só vai viver o Evangelho, a obra, quem convence, quem muda, quem trabalha, é o Senhor, amado. Só obedeça, só creia, só viva, só faça o que o Senhor te pede. Hoje a minha mãe contando um testemunho, a minha mãe tem muito dessas coisas. Minha mãe é a figura. Hoje ela não veio, aí eu posso falar. Ela me contando que tinha mandado arrumar uma centrífuga. Sabe aquele negócio de secar roupa? Mandaram arrumar centrífuga. E aí ela disse assim, e vi uma coisa, Ney, uma coisa que me disse assim, vão trocar a tua centrífuga. E ela, né? Como assim, né? Tá. Aí, enfim, passou os dias e voltou a centrífuga. E ela foi lá, a minha mãe, ela é uma personalidade, porque ela conta, ela faz teatro junto e ela mostra, né? E ela foi lá, e agora eu te mostrar, foi lá, pegou a centrífuga e trouxe assim, essa aqui não é a minha centrífuga, essa aqui não foi a que eu mandei, é outra marca. Eu disse, ah é, mãe? Quem te contou? Uma voz aqui. O Espírito Santo, mãe, diz, o Espírito Santo. E a minha mãe tem muito essas coisas, né? Seguida ela assim, eu ouvi um negócio aqui. Eu disse, então obedece. Porque se não é ruim, é bom. É Deus falando contigo e te mostrando as coisas. E aí ela já viu, né? Eu disse, realmente. E por que isso acontece? Porque é Deus tendo cuidado e muitas vezes se revelando no privado. Ele não falou para todo mundo, falou para ela. Alertou ela. E é assim que Deus trabalha com a gente, cada um de uma forma diferente. Cada um de uma forma diferente. Eu não ouço essas coisas que a minha mãe ouve. Mas comigo Deus fala de uma forma diferente. Mas fala. E fala com cada um. Agora, qual que é a diferença? É obedecer. É conhecer. É saber se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. E a gente vê isso acontecendo aqui nesse texto da mulher. Mas nós temos que ter cuidado, amados. Porque às vezes, até as coisas de Deus parecem coisas de Deus, mas às vezes não são. E a gente, de tão boa vontade, de tão crente às vezes, a gente olha as coisas e ouve uma frase, vê uma palavra e falou Deus, a gente, aleluia, glória a Deus. Acha que é de Deus. Mas olha o que diz lá, ó, Jeremias 2,13. Por que isso a gente acaba às vezes caindo nessas coisas? Olha o que diz aqui, ó, olha o alerta. Porque 2 males cometeu o meu povo. Quantos? Primeiro, a mim me deixaram. Quem deixou? O meu povo.
aqueles que conheciam a Deus, aqueles que já tinham provado de Deus, aqueles que já tinham ouvido Deus, aqueles que já tinham visto o milagre de Deus. Mas como? Deixaram o manancial de águas vivas. E o que mais? E cavaram então cisternas rotas que não retêm as águas. O que são cisternas? São fontes, são buracos, são lugares onde a água ela é armazenada. Só que a palavra está dizendo que eles cavaram para si cisternas rotas, ou seja, não é o suficiente para reter a água que é necessário. Por quê? Porque a água viva, a água que não falta, vem do Senhor. Mas a que tu cava, a que tu faz, essa acaba. A que homens fazem, que homens te apresentam, essa uma hora termina. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas os homens são limitados. E quando nós cremos o nosso braço nos homens, miseráveis nós somos. Porque você vai se frustrar. Se você quiser confiar em mim acima de Deus, você vai se frustrar. Então nós precisamos ter cuidado com as aparências. Olha o que fala Marcos 13, 22 e 23. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios. Vão fazer milagre. Olha que loucura. João de Deus. Eu sou de um tempo, minha avó falecida já, as duas, mas uma delas, ela sofreu muito, com muitas maldições na vida, com isipela na perna, com problema de coluna, porque quebrou fêmur, com não sei o que no estômago, com o ouvido que não funciona, com o olho que não deu catarata. Gente, o que tu podia escolher tinha nela. E tu poder pensar que tinha nela. Aí o que ela queria? O que ela queria? Ser curada. E aí aparecia a Joana Dark. Ela pegava, vamos lá, Joana. Aí aparecia o João de Deus. Ia no João de Deus. Aí aparecia a dona não sei o quê. Ela ia lá. Não importava o que fazia, não importava de onde via, não importava a quem servia. Se ela ouvia que podia resolver o problema, ela ia. Amarrou a vida dela inteira a falsos profetas, que operavam sinais e prodígios, mas ele faz cura espiritual. Jesus também cura, liberta e faz tudo. Mas Jesus não, né? Jesus não. A igreja evangélica, eu não vou. Para quê? Para enganar, se possível, até os eleitos. Olha para o lado aí do seu irmão e diz assim: você é um eleito? Então cuida para não ser enganado. Porque tem muitos hoje em dia. Olha o que diz 2 Pedro 2, 1 e 2. É forte isso aqui, gente. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas. Aonde? No meio do povo, no nosso meio. Vão surgir falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o 2? E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da
Por que hoje falam mal dos evangélicos? Por que às vezes falam mal do MBCV? Porque quer falar a verdade? Ah, não, mas daí eu não concordo com isso. Ah, não, não fala de pecado. Ah, não, não fala disso. Ah, não, não fala daquilo. Tá, mas não é a verdade? Não é o evangelho? Não pode falar então? Ah, mas aí a pessoa vai se incomodar. Mas então quer ir para o inferno? Sim ou não? A verdade liberta, mas a mentira destrói e leva para o inferno. É o que diz a palavra. E 1 João 4, do 1 ao 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Olha isso. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha o que Deus está falando aqui. Provai os espíritos. Porque tem gente que vem falando, e vem se colocando no meio da igreja, às vezes, como profeta, como homem de Deus, falando, e até usando o texto bíblico, porque o diabo conhece a palavra inteira. E os seus também. E aí entra num irmão que deixou brecha na vida, e começa. E aí o que acontece no meio da igreja? Começa a dividir. Eu não concordo com o quê? Se é da palavra, não tenho que discordar. Agora, se é algo do homem, está tudo certo. Aí nós podemos discutir. Mas se é da verdade, opa. E olha o que ele diz daí. Como que a gente prova? Ao 2. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha isso. E o 3. E todo espírito que não confessa a Jesus, esse não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E o 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E o 5 até o 6. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Por que ouve, gente? Porque fala o que as pessoas querem ouvir. Eu tenho um amigo meu que ele é vendedor. E aí sabe o que ele diz sobre venda? Ele diz assim, eu não falo o que eu quero, eu falo o que eles querem ouvir. Aí eu vendo. Mas não quer dizer que é a verdade. E aí? E o 6, nós somos de Deus, amém? Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, então não nos ouve. Aí fica brabo, aí fala mal do pastor, se revolta, eu não concordo com a visão, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque ele não ouve. E nisto, reconhecemos então o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui já faz separação entre joio e trigo. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite é: qual desses você é? O que ouve a verdade e fica indignado e fala mal, não de mim, da palavra. Ou você ouve, recebe, e a palavra para a sua vida é como um espelho, e aí você olha e diz, realmente eu preciso me ajustar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer o que a palavra diz, eu preciso ver o milagre de Deus na minha vida, eu preciso dessa água viva. Amados, o propósito da palavra de Deus é bem claro para nós. E está lá em Efésios 5, 26 e 27. Olha o que diz o que a palavra deve ser para nós. Para que
a santificasse, tendo-a purificado por meio... Bota o 25. Pode botar o 25. Ele está dando uma instrução para os maridos aqui. E ele usa o exemplo do marido como a igreja. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. E aí, para que Jesus se entregou e morreu para santificar a igreja. Quem é a igreja? Diga eu. O Senhor morreu para que você fosse santificado. Para que você tivesse coração e mente alinhados na palavra da verdade. E tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que vai nos purificar, o que vai nos lavar, o que vai nos limpar, o que vai nos dar acesso à presença de Deus é a palavra de Deus. E o 27. Para apresentar para si mesmo igreja como gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor quer nos preparar para uma igreja nos céus. O Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer que nós sejamos uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. As mulheres aí gostam de ruga? Aqueles pés de galinha, gosta? Não. Por que não gosta? Fala para mim, por que você não gosta? Aí é feio, pastor. É ou não é? O Senhor não quer uma igreja feia. O Senhor não quer uma igreja que seja com mácula. Não. Mas Ele quer uma igreja santa e sem defeito. E como que a gente chega a esse ponto? Sendo lavado pela palavra de Deus. A minha pergunta é, o quão íntimo você é da palavra de Deus? É ela que revela, é ela que traz paz, é ela que traz resposta para cada área da vida. Eu não vou conseguir terminar tudo que eu queria. Mas, bem rapidinho aqui, outra coisa que a palavra tem como propósito é para vencer o diabo. É para vencer o diabo também. Jesus foi levado no deserto pelo Espírito de Deus e lá foi tentado. E quando ele passou fome, 40 dias, o diabo veio para ele e disse, agora eu vou pegar Jesus. Achou, deu o bote errado. E assim, tá com fome, Jesus? Estou. Claro que eu estou. 40 dias não como, né? Não faço nada. Então transforma essas pedras em pão e come. Nem só de pão viverá o... Ele respondeu como? A palavra. E o diabo veio de novo e tentou. E ele respondeu com a palavra. E o diabo veio de novo e tentou. Ele respondeu com a palavra. Como é que você vai vencer o diabo se não conhece a palavra? Como é que você vai vencer o maligno, o mal na sua vida se você não consegue conhecer a palavra? E muitas vezes a gente tem sido marionete do diabo. Na família, no relacionamento, nos filhos. Não sabe como vencer porque não conhece a palavra. A gente pode vencer o diabo, mas como? Conhecendo a palavra. E Salmo 119, do 96 aqui a seguir, para nós encerrar então. Olha só isso, gente. Tenho visto que toda perfeição tem limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Não tem limite para as bênçãos de Deus sob a palavra dele. Não tem limite, gente. E o outro. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de vez em quando. Quando eu vou no culto, todo dia. Mas olha que interessante. Por que é meditação todo dia, gente? Porque ele ama. Porque ele ama. Tudo que você ama tem valor e é prioridade. Tudo que você ama vem primeiro.
tudo. Ah, eu amo o meu trabalho. Tenho certeza que você dá o sangue. Horas para você não tem. Eu amo o meu trabalho. Estou mentindo? Não. Tudo que você ama tem prioridade. Eu amo academia. Mentira. Preciso de academia. Verdade. Mas não vou. Por quê? Não está sendo uma prioridade. Mas estou precisando. E é assim, gente. O que mais? 98. Os teus mandamentos me fazem o quê? Mais sábio que os meus amigos. Agora eu vou mostrar para eles. Tem gente, às vezes, que quer se aparecer porque sabe algo mais para os seus amigos. Porque aqueles, eu os tenho sempre comigo. Os mandamentos sempre eu tenho comigo, eu tenho guardado. Quando eu preciso, pá, está ali. Porque eu sou sábio, porque os mandamentos de Deus me fazem sábio. E o 99, até o 105 a gente vai. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Olha só. Eu compreendo mais que os mestres. Mais que o Walter. Cadê o Walter? Walter, cadê o Walter aí? Está aí, o Walter, o mestre, né? É um dos mestres da igreja, ele dá a escola de crescimento. Medita mais que ele e você vai ser mais mestre que ele. Que mais? 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Por que os idosos? Porque já passaram alguma, né? Já erraram o pé alguma vez. E aí eles são mais prudentes, porque eu vou errar de novo no que eu já errei? Mas ele diz, ele é mais prudente que o idoso, porque ele observa a palavra. Ele não quer errar para provar. Não precisa errar para provar. Não, ele observa a palavra. 101. De todo mau caminho eu desvio os pés, para observar a tua. Quem conhece a palavra, o mal vai apresentar, vai aparecer, mas ele não vai conceber. Por quê? Porque ele tem temor a Deus e sabe o caminho certo. Mas ele precisa conhecer a palavra. E o 102. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. O Senhor ensina o tempo todo. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Eu gosto de mel. É coisa boa, não é? Docinho, pãozinho com mel e natinha, quem gosta? Eu amo. Eu amo. É uma delícia demais. Mas olha o que ele diz ali, que a palavra é mais doce que esse mel gostoso. Mas para quem ama, para quem dá valor, aí ela é boa. Aí ela é mais gostosa que o mel. E o 104. Por meio dos teus preceitos, então eu consigo o entendimento. Por isso, eu detesto todo o caminho de falsidade. Quem ama a palavra, meu amado, não anda com falso. Detesta a falsidade. Odeia a falsidade. E o 105, para encerrar. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. O louvor pode ir passando aqui. Lâmpada para os meus pés. Aonde os teus pés têm caminhado? Quais caminhos você tem trilhado nessa vida? Quais resultados esses caminhos têm te levado, têm te trazido? Jesus, ele disse, e eu já falei lá no início, eu sou o caminho, ele é a porta. Se você quer um caminho melhor para a sua vida, com resultados melhores, Jesus Cristo, a sua palavra, que é verdade, não precisa de arrepio, não precisa nem de oração forte, só precisa se ajustar à palavra do Senhor. Se você mentia, fale a verdade. Se você era corrompido em alguma área que Deus não se agrada, se ajuste. A palavra, ela é a verdade.
E quem crê na palavra, quem crê na verdade, se torna uma pessoa livre. Se talvez até hoje a sua mente estava lutando com o teu coração, hoje pode ser o dia que elas vão entrar em paz.